Fala galera, bora para mais um vídeo aqui do canal Água Nós Mesmos. Vamos aqui de concurso 1083 da Loteca, prêmio estimado em R$ 300.000. Vamos analisar os confrontos aqui e montar aquele bilhete para a gente sair lucrativo. Primeiro confronto aqui é um confronto de Série C, Brusque versus Amazonas. Vamos analisar esse confronto aqui, que é a grande final da Série C, né, galera? Brusque versus Amazonas. O Brusque tem uma vitória e um empate. Empate 0-0 e Brusque 1-0. Então vamos colocar aqui coluna 1, Brusque. Próximo confronto aqui, Botafogo versus Novo Horizontino. Confronto aqui de Série B. Novo Horizontino aqui está brigando pela parte de cima, hein, galera? Vamos analisar esse confronto aqui. O Botafogo aqui é o 12º colocado, o Novo Horizontino é o sexto. Nos últimos jogos, 2 vitórias de ambos e um empate. Vitória de 1-0 do Botafogo, 2-1, 4-1 Novo Horizontino, 1-0 Novo Horizontino e 2-2. Vamos cravar aqui, coluna do meio, empate. Outro confronto de Série B, CRB versus Criciúma. Criciúma também está brigando aqui pela parte de cima, assim como o CRB. O CRB é o 10º colocado, o Criciúma é o 9º. Nos últimos jogos, 2 vitórias de cada e um empate. Vitória do Criciúma 2-1, empate 0-0, Criciúma 3-0, CRB 1-0 e 2-0. Vamos cravar aqui coluna 1, CRB. Próximo confronto aqui, confronto aqui de Série A, Bahia versus Fortaleza. O Fortaleza que está pensando já na final da Sul-Americana e o Bahia está precisando de vitória urgente para sair daquela zona de perigo. O Bahia é o 13º, o Fortaleza 8º. Nos últimos jogos aqui, uma vitória do Bahia, um empate, 3 vitórias do Fortaleza. Empate 0-0, Fortaleza 3-0, 3-1, 2-1 e Bahia 4-2. Pela precisão da vitória aqui, vamos cravar coluna 1, Bahia. Próximo confronto aqui, Cuiabá versus Goiás. Cuiabá vem uma vitória contra o Curitiba de 1-0 e o Goiás vem uma ótima vitória contra o São Paulo de 2-0. Cuiabá é o 10º, o Goiás o 18º. Nos últimos jogos, 2 vitórias do Cuiabá e 3 do Goiás. Cuiabá 1-0, Goiás 2-0, Cuiabá 1-0, Goiás 2-1, Goiás 1-0. Para mim, o fator casa vai ser predominante aqui, então vai ser coluna 1, Cuiabá. Próximo jogo aqui, Fortaleza versus Grêmio. Ó, São Paulo versus Grêmio. São Paulo aí já está na Libertadores, o Grêmio buscando a vaga para a Libertadores. O Grêmio é o 4º colocado, São Paulo 11º. Nos últimos jogos, 2 vitórias de ambos e um empate. 2-1 Grêmio, 3-0 Grêmio, São Paulo 2-1, São Paulo 2-1, empate. Para mim aqui, quem está precisando mais da vitória é o Grêmio, então vamos cravar aqui coluna 2 Grêmio. Botafogo versus Atlético Paranaense. Para mim, o melhor jogo da rodada. É o primeiro contra o sexto. Nos últimos 5 jogos aqui, uma vitória do Botafogo e 4 do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense 1-0, Botafogo 1-0, Atlético Paranaense 3-2, 3-0 e 2-0. Mas esse ano, para mim, é diferente. O Botafogo é o líder, então é o favorito. Então, coluna 1, Botafogo. Próximo confronto aqui, um confronto aqui de campeonato italiano, Milan versus Juventus, um clássico. O Milan é o primeiro colocado, a Juve a terceira colocada. Nos últimos jogos, 2 vitórias para o Milan, 2 empates e uma vitória para a Juve. 2-2, Milan 1-0, 2-0, 0-0 e 1-0 Juventus. Então, meu palpite aqui vai ser, estou em dúvida em Milan ou empate. Vamos cravar aqui, coluna do meio, empate. Próximo jogo, clássico aqui de Minas Gerais, Atlético Mineiro versus Cruzeiro. Confronto que para aqui em Minas Gerais. Vamos analisar esse confronto aqui. O Atlético Mineiro aqui é o 7º colocado, o Cruzeiro o 14º. Nos últimos jogos, 3 vitórias do Atlético, um empate, uma vitória do Cruzeiro. Atlético Mineiro 1-0, empate 1-1, 3-1 Atlético, 2-1 Atlético e 1-0 Cruzeiro. Para mim, o melhor time é o Atlético. Então, coluna 1, Atlético Mineiro. Outro clássico, Flamengo e Vasco da Gama. Clássico aqui de Pará, o Rio também, viu, galera? O Flamengo é o 3º colocado, o Vasco 16º. Nos últimos jogos, 4 vitórias do Flamengo e apenas uma do Vasco. Flamengo 4-1, 3-1, 3-2, Vasco 1-0 e Flamengo 1-0.
Para mim, o time do Flamengo é infinitamente melhor. Então, coluna um, Flamengo. Inter versus Santos. Conta de dois times que estão brigando na parte de baixo da tabela. Viu? Confronto aí também muito interessante para a rodada. Confronto do 12º contra o 17º. Nos últimos jogos, uma vitória para o Inter e 4 empates. Empate 1-1, vitória do Inter 1-0, empate 1-1, 1-1 e 2-2. Então, vamos cravar aqui, né, galera? Coluna do meio, empate. Avaí versus Ceará, confronto de Série B. Para mim, um dos negativos aí da Série B, para mim, é o Ceará. Esperava mais do Ceará. O Ceará, para mim, está deixando a desejar. O Ceará é apenas o 11º colocado, o Avaí é o 15º. Aqui nos últimos jogos, uma vitória do Avaí, um empate, 3 vitórias do Ceará. Empate 0-0, Avaí 2-0, Ceará 1-0, Ceará 1-0, Ceará 2-1. Meu palpite para esse confronto, coluna do meio, empate. Coritiba versus Palmeiras. O Coritiba está jogando bem nos últimos jogos, mas pega o Palmeiras, né? O Palmeiras, atual campeão, e um time que tem um elenco muito superior do Coritiba, né, galera? Venhamos, convenhamos. O Coritiba aqui é o 19º, o Palmeiras, o quarto colocado. Nos últimos jogos, 2 vitórias do Coxa e 3 do Palmeiras. Palmeiras 3-1, 4-0, 2-0, Curitiba 1-0 e 3-1. Vamos cravar a coluna 2, Palmeiras. E antes de nós colocar nosso duplo aqui, Bragantino versus Fluminense. Jogo bom, jogo de parte de cima da tabela. O Braga é o segundo colocado, o Fluminense é o oitavo. Nos últimos jogos, um empate e 4 vitórias do Flu. Flu 2-1, 1-0, 2-1, 2-1, empate 2-2. Creio que o Fluminense está pensando também muito na decisão. O Bragantino está jogando o fino da bola. Então, meu palpite, coluna 1, Bragantino. Tem vários lugares aqui para a gente colocar um duplo, galera. No jogo que Brusque e Amazonas, Botafogo Novo Horizontino, Bahia e Fortaleza, São Paulo e Grêmio, Milo e Juve, Inter e Santos, Bragantino e Fluminense, mas vamos escolher esse jogo aqui, galera. São Paulo e Grêmio, vamos colocar aqui coluna 1, São Paulo. Ô, galera, quem gostou desse conteúdo aí, deixa aquele like, ativa o sininho, bora pra cima e fique com Deus.